Muito bom dia, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Este é mais um encontro da nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E eu quero inicialmente dizer que o nosso desejo é que a paz de Deus, a paz do Senhor que excede a todo entendimento, esteja com cada um de vocês. E que nesta manhã ele possa aplicar da maneira como lhe convier a nossa conversa à luz, naturalmente, da palavra do Senhor. Portanto, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical virtual. Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, estamos estudando neste período alguns temas extraídos do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Já abordamos ao longo da nossa jornada, neste ano, cerca de 13 temas. E estamos praticamente a 2 temas para encerrar o que chamamos de um panorama geral do Pentateuco, destacando os temas naturalmente mais importantes. Existe uma infinidade de temas. Nós elencamos estes temas que consideramos ser de tamanha importância para a nossa vida. Na sequência, estaremos abordando a vida de 3 grandes personagens do Pentateuco, naturalmente relacionando-os à nossa própria existência hoje, porque a Bíblia ela é sempre muito atual, não é verdade? Pronto, isto é apenas um spoiler do que vamos fazer com os 3 grandes personagens do Pentateuco. Hoje, especificamente, estaremos abordando mais um grande tema do Pentateuco, que é amor e lealdade, ou fidelidade. Esse é o tema que nós estaremos compartilhando e conversando com vocês nesta manhã deste domingo. Mas vamos orar inicialmente, pedindo a direção de Deus, pedindo a instrumentalidade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para entendermos aquilo que Ele está nos trazendo nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, agora ligados neste momento em que estamos estudando a tua palavra. Senhor, que tu possas continuar a dar-nos o livramento da situação que ora vivemos. Tu possas continuar a dar o provimento dos recursos necessários para a nossa sobrevivência. Que tu possas, ó Deus, ser com aqueles teus filhos, profissionais de saúde, que estão à frente deste processo, salvando vidas, ó Deus. Que tu os proteja, que tu os guarde como tem nos guardado em nossas casas. Que tu possas, ó Deus, confortar o coração daqueles que eventualmente têm perdido os seus entes queridos. Ó Deus amado, que tu possas ser com cada um de nós. Nesta manhã é a nossa prece que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está aqui registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, e vamos ler apenas alguns versículos, a partir do verso 15. O livro de Deuteronômio é um livro que ele traz uma série de discursos de Moisés para a orientação do povo. Especificamente é um livro que ele vem tratando da questão relacional, né? Do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. E esse texto aqui é um texto que estará colocando aqui basicamente condições tácitas para o sucesso desse relacionamento. Vamos ler então aqui em Deuteronômio no capítulo 30, a partir do verso 15, que diz o seguinte, leiamos juntos. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal.
se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires, ou seja, a terra de Canaã. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir e fores seduzido ou fores estimulados para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás, morrerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, que era exatamente a terra de Canaã, a fim de possuires. O céu e a terra tomo por testemunhas contra ti, de que te proponho, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais. Quem? Abraão, Isaque e Jacó. Desde aquela época, esta promessa do Senhor estava já pronta para ser cumprida ao seu povo. Aqui eu quero dizer a você que está aqui o cerne desta nova aliança. Era uma proposição de Deus ao seu povo para uma nova aliança. Era Deus propondo a Israel, através de Moisés, uma nova aliança. E por quê? Porque essa era uma nova geração. Você já deve ter percebido nas aulas anteriores, né, que aquele povo que saíra do Egito, eles já tinham morrido no deserto. E essa nova geração era a geração que nascera durante este período. Só tinha 2 remanescentes daquele povo que entraria na terra. Um era Josué, que assumiu o comando como sucessor de Moisés. O outro era Caleb. Lembra? Foram os 2 que realmente foram remanescentes daquele povo e que estariam entrando na terra que emana leite e mel, prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, no estabelecimento desta nova aliança, Deus manda que Moisés falasse ao povo, lembrasse ao povo o que está registrado aqui no capítulo 29 de Deuteronômio, que você vai ler naturalmente depois aí com mais calma na sua casa, mas que eu posso sintetizar aqui o que Deus mandava que Moisés lembrasse aquele povo. Porque, repito, era uma nova geração, né? E muitos deles não tinham vivido algumas experiências desde a época que aquele povo saíra do Egito. Por exemplo, as 10 pragas, manifestação espetacular de Deus, jamais vista no Egito, e que, embora mostrasse a Faraó e ao povo de Egito o poder e a soberania de Deus, o povo de Israel que estava residindo ali não eram por si só, também sofrendo as consequências daquelas 10 pragas. Você vê, por exemplo, na última praga, que foi do primogênito, né? A estratégia que Deus usara para que o primogênito dos filhos do povo de Deus não viesse a perecer, como pereceram todos do povo egípcio, que era a marca do sangue nos umbrais da porta, sangue dos cordeiros em que eles estariam comemorando a Páscoa. E aí ele fala das 10 pragas. Ele lembra, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, em que ele se abre e eles passam a pé enxuto. E depois assistem à aniquilação de todo o exército de Faraó, inclusive do próprio Faraó. Eles já no deserto, o Senhor não permite que eles tenham sede e providencia a água. Embora Moisés tenha ferido a rocha
com uma certa agressividade, porque já não aguentava tanta murmuração do povo, mas Deus faz com que o povo tenha água. Deus não permite que o povo passe fome e manda um maná do céu, e que todo dia eles recolhiam para sua alimentação. Deus faz com que eles tenham a carne, as cordonizes, que eram mandadas também para aquele povo, para que eles tivessem aquela proteína junto com o maná para a sua sobrevivência. Querem mais? A luta contra todos aqueles adversários que eles enfrentavam no deserto. Homens com armas, homens treinados, enquanto o povo de Deus não tivera nenhum treinamento militar, mas Deus estava com eles e os fazia vencedor naquelas lutas. E mais interessante, após esses 40 anos, porque tudo isso já estava no final do 40º ano daquele povo no deserto, aos 40 anos, não envelheceram as suas vestes e não gastava as sandálias que eles usavam. E o povo murmurava. Aliás, foi isso que Glauco abordou na semana passada, no domingo passado. E a gente aponta muito para aquele povo. O povinho rebelde, o povinho chato, enjoado, não é verdade? Mas quando a gente aponta, a gente esquece que tem 3 dedos aqui apontando para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós somos exatamente iguais àqueles povos. Nós reclamamos, nós murmuramos. Nós temos água, nós temos sol, nós temos oxigênio, nós temos família, nós temos alimentação, nós temos recursos, mas nós reclamamos. Nós reclamamos que está faltando isso ou que está faltando aquilo. Aqui em Deuteronômio, Moisés, já como eu disse no início, caminhava para o final da sua vida. E a gente percebe que é só neste livro de Deuteronômio que Moisés fala ao povo, na maioria das vezes usando as suas próprias palavras. Eu diria que Deuteronômio é um livro que ele fecha de maneira espetacular o Pentateuco, né? É como se fosse o livro top do Pentateuco. A despeito do Gênesis, que fala da criação, a despeito do Êxodo, que fala de toda essa trajetória do povo, em que todos os ensinamentos para aquele povo, ele estabelece para nós hoje, na nossa vida. A gente percebe então que Moisés, já idoso, né, um verdadeiro estadista, um verdadeiro líder, ele já fala ali como um grande paizão daquele povo, né, orientando. Em outros livros, em outros trechos do Pentateuco, de modo geral, ele repete o que o Senhor lhe diz. Moisés fala ao povo o que eu estou lhe dizendo agora. Foi assim no Monte Sinai, com as tábuas da lei, e em tantas outras situações. Por isso que esta característica no Pentateuco só é encontrada aqui em Deuteronômio. É Moisés, nos seus discursos, nas suas falas, falando muitas das vezes das suas experiências como verdadeiro líder, como um homem usado por Deus, usando da sua experiência para externar o povo aquilo que ele gostaria nessa nova proposta de aliança que Deus faz àquele povo, à nova geração. Na nova proposta dessa aliança, Deus propõe então a vida e o bem, ou a morte e o mal. Nós lemos isso em Deuteronômio, agora aqui no capítulo 30. E Moisés ressalta aqui que o primeiro, ou seja, a vida e o bem, é resultado da obediência. Deuteronômio 28, de 2 a 14. E o segundo, que é exatamente a morte ou o mal que estava colocada diante do povo, as maldições, são decorrentes da desobediência. Fazer exatamente aquilo que Deus não gostaria que eles fizessem, que está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Qual a melhor e única estratégia para que a obediência
seja o resultado esperado, na sua opinião, na nossa opinião, e que era a preocupação de Moisés, no livro de Deuteronômio, nessa proposta de relação entre Deus e o povo. Era exatamente o amor a Deus. Porque, irmãos, o verdadeiro amor, ele se expressa em perfeita obediência. Já a desobediência indica falta de amor a Deus. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 13, no verso 3. Você já viu aquele ditado que diz que quem ama, cuida? Óbvio, está aí. E neste cuidado, neste zelo, neste amor a Deus, vai gerar em nós o desejo de fazer o que Ele quer que façamos, que obedeçamos aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Então, os dois fundamentos que vão suportar o relacionamento entre o Senhor e o seu povo são exatamente o tema da nossa discussão de hoje: amor e a lealdade, ou a fidelidade. Amem ao Senhor. Amem ao Senhor. Essa tem sido a tônica neste livro que nós estamos estudando de Deuteronômio. Veja que há uma preocupação neste livro de criar, uma formalidade para o relacionamento entre o Senhor e os israelitas. E é interessante como se fosse criada essa formalidade, esse tratado de relacionamento entre o Senhor e os israelitas fosse a garantia de amor e lealdade. Vamos caminhar um pouco mais, fazer aqui uma analogia que foi sugerida aqui pelo Alexander, que é o autor, um dos autores da literatura que está nos ajudando a conduzir este processo. Ele faz aqui uma comparação da questão do relacionamento entre Deus e Israel com o relacionamento entre marido e mulher instituído formalmente pelos votos de casamento. Não é esse negócio de juntar aqui para ter uma experiência para depois... Não. O casamento efetivamente instituído formalmente pelos votos do casamento. A formalidade e a cerimônia de um casamento, na verdade, não garante por si mesmo a permanência do casamento, não é mesmo? Aliás, é o que a gente tem visto muito hoje, infelizmente também, dentro até das igrejas protestantes. Isso não é uma peculiaridade do mundo lá fora, está dentro do nosso contexto, infelizmente. Mas se o amor e a lealdade desaparecem do relacionamento entre marido e mulher, o fato de ter assumido um compromisso diante do pastor, diante do padre, diante de um juiz, num cartório, não terá qualquer significado. Ou seja, se o amor não for a coluna, não for a base deste relacionamento, certamente estará fadado ao fracasso. E olha que coisa, assim como houve toda uma formalidade para o casamento, vai haver uma formalidade para o descasamento, para a separação, que é o divórcio. Então veja, a preocupação da formalidade, tanto no casamento como na questão aqui do relacionamento do Senhor com o povo de Israel, não é a garantia de que realmente isso vai se perdurar, se não existir o amor. A formalidade você pode fazer e com a formalidade você pode também desfazer. Portanto, a exortação registrada aqui em Deuteronômio
especificamente no capítulo 6, verso 5, é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Porque está claro que um tratado, uma formalidade, um contrato que vai pautar o relacionamento entre Deus e Israel, se não houver amor, será como uma cerimônia de casamento fracassada. Portanto, esta é a primeira, eu diria, o primeiro fundamento para um perfeito relacionamento. E, seguindo, nós vamos então ver a questão da lealdade, né? Ser leal ao Senhor, ou sejam leais ao Senhor. Assim como Moisés enfatiza a importância do amor, ele ressalta também a importância da lealdade ou fidelidade e chama a atenção de uma obrigação que está no topo da lista do Decálogo, ou seja, no topo da lista dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não sejam desleais com o Senhor. Não sejam infiéis com o Senhor. Está lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 7. Ah, como é fácil, né, irmãos, a gente colocar qualquer coisa em detrimento ao Senhor. Por isso Deuteronômio ressalta em detalhes essa exortação. Lá em Deuteronômio 8:19 ele fala que não sigam outros deuses. Não sigam outros deuses. Em Deuteronômio 18:14, novamente ele fala: não imite os religiosos daquela terra. Olha, vocês vão entrar na terra de Canaã e lá aquele povo tem vários deuses. Não imite aqueles religiosos. Não confeccione ídolos. Não façam postes, estátuas que vão servir para a sua adoração, como já tentaram fazer lá depois do Monte Sinai, o bezerro de ouro. Lembram? Pois é, está ele falando de novo aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso de 8 a 10. Não se envolvam com atividades idólatras. E às vezes, a gente, indiferente a determinadas situações, a gente acaba se envolvendo em algumas idolatrias que o mundo vai trazendo para nós, sem que percebamos. E aí ele coloca aqui: cuidado, não se envolvam em atividades idólatras. Deuteronômio 31, verso 29. Face a essas considerações contra a idolatria, os israelitas deveriam ser totalmente leais e fiéis ao Senhor Deus. Eu quero já iniciar a nossa caminhada para a finalização da nossa conversa, desse nosso bate-papo agora de manhã. Eu falei um pouco atrás que tudo aquilo que foi ensinado ao povo, desde os aspectos legais tratados aqui nessa coletânea de livros que formam o Pentateuco, né? São ensinamentos para nós hoje. São ensinamentos para nós hoje. Porque nós somos exatamente como aquele povo. Muitas das vezes rebeldes, muitas das vezes indiferentes ao Senhor. E isso tem causado dissensão, tem causado tristeza, muitas das vezes, no nosso meio, no nosso relacionamento. E, como eu disse que a Bíblia é sempre muito atual e tudo aquilo que está lá no Pentateuco tem uma conexão direta com o Novo Testamento, que já é o momento em que nós já vivemos no período da graça, existem muitas conexões com o livro de Deuteronômio
em relação ao Novo Testamento. Eu diria que o livro de Deuteronômio, ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Ele é o mais citado no Novo Testamento. O Gênesis é citado, o livro de Salmos é muito citado, o livro de Isaías é citado mais, Deuteronômio, ele é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Portanto, ele é um dos mais citados. Aí já começa, para você entender bem essa conexão do Pentateuco com o Novo Testamento. A influência do Deuteronômio no Novo Testamento, ela é tão grande porque, primeiro, ela permeia todo o ensino de Jesus, face às inúmeras respostas de Jesus citando este livro. Se você perceber, foi assim com o jovem rico, foi assim com os fariseus, e foi assim em tantas ocasiões que Deus respondia. Foi no deserto com o diabo tentando a Jesus, e ele sempre citava o Pentateuco, e especificamente o livro de Deuteronômio. Na verdade, o que podemos destacar em suma neste tema é que a religiosidade, a formalidade, o zelo com as coisas ligadas ao reino de Deus são aspectos de suma importância e que precisam e que devem ser apreciados. Mas o que Deuteronômio, que Moisés está querendo ressaltar muito mais, e aqui no Novo Testamento a gente vê isso tipificado de uma maneira muito clara, ele ressalta que é no amor que se expressa a perfeita obediência e que gera a lealdade e a fidelidade ao Senhor. Se é isso a base, se o amor é a base de um bom relacionamento entre o marido e a mulher, o verdadeiro amor, não é paixão, estou falando de amor. Se é o amor que pode gerar e promover tamanha fidelidade, tamanha lealdade, a gente pode fechar a nossa conversa desta manhã citando uma das principais doutrinas deste livro de Deuteronômio, que ele é citado aqui e é citado também no Novo Testamento. Ele é citado em Deuteronômio 6, versículo 13, capítulo 6, verso 13, que ele diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está aqui em Deuteronômio 6,13. E ele é citado exatamente em Mateus, no capítulo 4, verso 10, e Lucas, capítulo 4, verso 8. É por isso que citei um pouco lá atrás, uma das questões chave dentro desse relacionamento que foi proposto pelo Senhor para essa nova geração. Ele é uma obrigação minha e sua, que está no topo da lista do Decálogo, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. E para que não tenhamos outros deuses além do Senhor, do nosso Deus, do verdadeiro Deus, Deuteronômio enfatiza: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Portanto, se o amor pode promover em nós a obediência ao Senhor, que gera lealdade
e que gera fidelidade, certamente não colocaremos no lugar de Deus qualquer outra coisa que não seja o próprio Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da nossa vida. Que Deus possa completar, que era o nosso desejo no início da aula, né? Da maneira como lhe convier, esse momento em que nós estivemos estudando a sua palavra, em que coloca diante de mim, de você, uma proposta muito clara que Ele mesmo conduz. Porque, repito aquilo que está dito lá no livro de João, nós amamos porque Ele, o Senhor, nos amou primeiro. O Senhor que é vida. Portanto, a proposta está colocada para o povo, foi colocada para o povo lá no deserto, aquela nova geração, e que é colocada para mim e para você. Está diante de nós a vida e o bem, ou a morte e o mal. Escolhamos a vida com o Senhor. Esta é o nosso tema na manhã deste domingo. Que Deus nos abençoe.